pessoal! Eu sou a Berenice Danck, da Danck Consultoria e Treinamento, e estou aqui com o Renato Diniz Carvalho, que é o nosso professor de gestão de riscos. E nesse vídeo, nós queremos dividir com vocês um conhecimento muito interessante e bastante usado dentro do universo de gestão de risco, que é a correlação. Vamos entender um pouco mais por que ela é importante, como ela funciona e em que contexto é aplicada na gestão de risco. Renato, bem-vindo e obrigada por compartilhar esse conhecimento aqui conosco. Muito bem, nós fizemos um rápido material para ajudar você nesse entendimento. Então, em primeiro lugar, é importante deixarmos claro que a correlação é uma medida que mostra como uma série se comporta em relação à outra. Se elas vão juntinhas, se elas vão desencontradas em direções opostas ou na mesma direção, mas não exatamente no mesmo ritmo. E isso é importante para a gestão de risco, porque o que a gente percebe é que quando a correlação é muito grande, isso pode aumentar ainda mais o nosso risco. E só para te dar um exemplo prático, que acontece muito no ambiente do agronegócio, pensa o que pode acontecer se você tiver toda a sua área, toda a sua lavoura numa mesma região. E, de repente, naquela safra, dá uma super seca ou uma chuva tremenda, toda a sua área será afetada. Já se você tiver áreas em diferentes regiões do nosso país, talvez uma área possa ser afetada, mas não todas. Então, a correlação tem a ver com essa ideia de diversificação, do quanto o nosso negócio como um todo será ou não afetado por uma variação de preço ou de um fator de risco. Bem, nesse tema de correlação, o Renato vai me ajudar a explicar uma expressão que se usa muito, que é a subaditividade. Renato, por favor, conta para a gente um pouquinho melhor o que é isso. Ok, Berenice. Subaditividade é um conceito relativamente simples. A gente já ouviu muitas vezes na vida as pessoas falarem, olha, 2 mais 2 nem sempre é igual a 4, né? E quem gosta de matemática sempre se incomodou um pouco, sempre se incomoda um pouco com essa afirmação. Mas a verdade é que, em gestão de riscos, 2 mais 2, de fato, não necessariamente é igual a 4. O que não quer dizer que seja totalmente aleatório. 2 mais 2 pode ser igual a 4, mas pode ser também igual a 0, igual a 1, igual a 2, 3 e até 4. Mas, por exemplo, 2 mais 2 nunca vai ser menor do que 0 ou maior do que 4. Então, subaditividade é como que um novo risco adicionado a um risco anterior já existente se soma com ele. E a soma dos riscos nem sempre é linear, nem sempre é direta. Por quê? Às vezes os riscos eles se compensam. Então, quando um sobe, por exemplo, o outro desce. Então, a soma dos riscos pode dar uma resultante cuja variação total dela é menor do que a soma das variações individuais. Isso faz com que, às vezes, 2 mais 2 seja, por exemplo, 3. Ou, para olhar um exemplo prático, feito que você citou, às vezes você tem um risco, por exemplo, relativo a um produto numa região, pode ter analisado isoladamente o mesmo risco numa outra região, mas quando você olha as duas regiões juntas, o risco não é necessariamente o dobro, porque na hora que você tem um problema em um, você pode não ter na outra, e vice-versa. Então, isso é a subaditividade do risco. Eles não necessariamente se somam linearmente. Existem maneiras de você calcular isso. Essa subaditividade, ela é a que causa a diversificação de uma carteira. Ou seja, você tem vários ativos, vários investimentos ou várias commodities e você consegue ter um risco total menor se você escolhe entre os seus investimentos, entre as suas posições, entre os riscos que você toma, aqueles que se diversificam mais e que são justamente aqueles que não têm correlações diretas entre um e outro. Então, quanto maior a correlação entre o risco desses ativos, maior a aditividade. Quanto menor a correlação entre eles, maior a subaditividade, ou seja, menos eles se somam linearmente e mais eles se compensam um ao outro. Interessante. E quando nós mensuramos o risco em termos de VAR, Value at Risk, a correlação e a volatilidade pesam muito nessa conta. Para entender mais sobre a volatilidade,
assista os outros vídeos que nós gravamos sobre esse tema e disponibilizamos para você. Para entender mais sobre a correlação e a importância dessa medida dentro das suas métricas de risco e, claro, no seu negócio, vem fazer o nosso curso. Nós oferecemos aqui na Dunk um curso sobre gestão de risco, métricas de risco, aplicabilidade dessas métricas e ensinamos VaR, correlação, volatilidade e vários outros desses conceitos fundamentais para você poder se proteger sabendo o tamanho do risco que você corre. Então, vem para a Dunk, acesse nosso site e saiba mais sobre o nosso próximo curso de gestão de risco. www.dunkconsultoria.com.br. Obrigada, Renato, e obrigada a você que nos assistiu. Siga conosco e até breve.